Hoje, nós vamos unir a nossa fé, apresentar nossas causas mais difíceis ao grande protetor das famílias e pedir que Deus derrame sobre a nossa vida uma verdadeira chuva de milagres. Se você acredita no poder da oração, escreva agora nos comentários: São José, intercede pela minha vida. Eu vou ler esses comentários e rezar por cada intenção apresentada aqui. Também peço que você deixe o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar milhares de pessoas que estão sofrendo, precisando de esperança e esperando por um milagre de Deus. Se ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações para rezarmos juntos todos os dias. E se aparecer para você o botão hype nos comentários, clique nele para fortalecer este vídeo e fazer com que esta oração alcance ainda mais pessoas que precisam da poderosa intercessão de São José. Compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e com todos aqueles que precisam de uma graça urgente. Talvez esta oração seja exatamente um sinal de que Deus preparou para transformar a vida de alguém hoje. Agora, feche os seus olhos por alguns instantes. Acalme o seu coração. Coloque diante de Deus aquilo que mais precisa de um milagre. E reze comigo com toda a confiança, porque quando clamamos com fé, Deus age. E quando São José intercede por nós, portas se abrem, impossíveis começam a desaparecer e a esperança volta a florescer. Vamos rezar, acreditando que uma chuva de milagres será derramada sobre a nossa vida hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de fé, nós nos colocamos em Tua santa presença, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua graça e com a certeza de que jamais abandonas aqueles que confiam em Ti. Nós recorremos com amor e esperança à poderosa intercessão de São José, o homem justo, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria, o trabalhador humilde, guardião da Sagrada Família e protetor de todos aqueles que necessitam de um milagre. São José, nós batemos a porta do Teu coração. Olha para cada um de nós. Tu conheces as lágrimas que escondemos. Conheces as noites em que choramos em silêncio, as preocupações que roubam o nosso sono. Conheces as portas fechadas, as injustiças, as dificuldades financeiras, os problemas da família, as enfermidades, os sonhos que parecem impossíveis. Por isso nós te pedimos, estende sobre nós o teu manto de proteção. Intercede diante de Deus pela nossa vida. Pede ao Senhor que envie sobre nós uma verdadeira chuva de milagres. Que chova bênção sobre a nossa casa. Que chova paz sobre a nossa família. Que chova esperança sobre os nossos corações. Ensina-nos a esperar quando o tempo parece longo. Ensina-nos a confiar quando tudo parece perdido. São José, tu foste escolhido por Deus para proteger Jesus. Recebeste uma missão que parecia grande demais, mas nunca duvidaste do poder do Senhor. Por isso, ensina-nos a viver na mesma confiança. Quando os nossos olhos enxergarem apenas dificuldades, faz-nos olhar para o céu. Quando o desânimo chegar, renova as nossas forças. Quando as lágrimas caírem, transforme-as em sementes de futuro milagre. São José, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, aquela causa que parece impossível, aquela porta que permanece fechada, aquele emprego que tanto precisamos, aquela dívida que tanto nos preocupa,
aquela enfermidade que desafia a medicina. Apresenta tudo isso ao coração misericordioso de Deus. Obtém para nós as graças necessárias e, se for da vontade do Pai, alcança-nos também aquilo que os nossos lábios nem conseguem pedir, mas que Deus conhece antes mesmo de pronunciarmos. São José, livra-nos de toda armadilha do mal. Afasta de nossa vida a inveja, a maldade, a perseguição, a obra das trevas. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma injustiça permaneça de pé, que nenhuma tristeza domine o nosso coração, que nenhuma derrota seja maior do que a vitória preparada por Deus. Protege a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos idosos. Protege todos aqueles que amamos. Protege aqueles que caminham conosco. São José, intercede por todos os trabalhadores. Fortalece quem acorda cedo para sustentar a sua família. Consola quem perdeu a fonte do seu sustento. Abre portas inesperadas, move corações, prepara oportunidades, faz florescer onde ninguém acredita que ainda possa existir vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa, a dignidade, a coragem, que nunca nos falte a confiança em Deus. Nós confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso renunciamos ao medo, ao desespero, à incredulidade. Escolhemos confiar, esperar, permanecermos firmes na promessa do Senhor. São José, leva as nossas orações até Jesus. Diz ao Salvador que precisamos da sua misericórdia, que queremos viver uma vida santa, que desejamos permanecer fiéis, mesmo nas provações. Diz a Jesus que a nossa esperança está inteiramente em suas mãos. Nós confiamos que uma chuva de milagres já começa a cair sobre a nossa vida. Uma chuva de cura, de paz, de libertação, de restauração, de bênçãos, uma chuva de providência divina, de portas abertas, de vitória, uma chuva de milagres que somente Deus é capaz de realizar. Obrigado, São José, por caminhar conosco, por tua poderosa intercessão, e confiamos que o céu já está agindo ao nosso favor. E mesmo antes de vermos o milagre com os nossos olhos, nós já escolhemos agradecer, porque sabemos que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado e jamais abandona os que nele confiam. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. São José, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos e nos conduza sempre para o bem maior. Permanece conosco por toda a nossa vida. Neste momento, eu quero que você abra o seu coração e receba esta verdade com fé. São José está intercedendo por você. E neste instante, pela infinita misericórdia de Deus, São José derrama sobre a sua vida uma verdadeira chuva de milagres. Receba esta chuva de bênçãos, de paz, de esperança, de cura, de providência divina, de proteção, de portas abertas. Receba esta chuva de restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo medo dê lugar à confiança, que toda angústia seja substituída pela paz de Deus. Creia, porque Deus nunca ignora uma oração feita com fé. São José, o fiel guardião da Sagrada Família, continua caminhando ao seu lado, abrindo caminhos onde ninguém consegue abrir, fortalecendo você
quando as suas forças acabam, e levando cada uma das suas intenções ao coração de Jesus. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas Deus já está trabalhando. Aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. O milagre pode estar mais perto do que imagina. Por isso, receba. Continue confiando. Continue esperando no Senhor, porque a chuva de milagres que São José alcançou para você não cairá apenas hoje. Ela continuará alcançando a sua vida, a sua família e todos aqueles por quem você rezou nesta oração. Se você acredita que São José já está intercedendo por você neste momento, receba, feche os olhos, respire fundo e permita receber essas bênçãos. Eu estarei rezando por você, pela sua casa e por todas as suas intenções. Que São José proteja os seus caminhos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de fé, nós nos colocamos em Tua santa presença, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua graça e com a certeza de que jamais abandonas aqueles que confiam em Ti. Nós recorremos com amor e esperança à poderosa intercessão de São José, o homem justo, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria, o trabalhador humilde, guardião da Sagrada Família e protetor de todos aqueles que necessitam de um milagre. São José, nós batemos a porta do teu coração. Olha para cada um de nós. Tu conheces as lágrimas que escondemos, conheces as noites em que choramos em silêncio, as preocupações que roubam o nosso sono. Conheces as portas fechadas, as injustiças, as dificuldades financeiras, os problemas da família, as enfermidades, os sonhos que parecem impossíveis. Por isso nós te pedimos, estende sobre nós o teu manto de proteção. Intercede diante de Deus pela nossa vida. Pede ao Senhor que envie sobre nós uma verdadeira chuva de milagres. Que chova bênção sobre a nossa casa. Que chova paz sobre a nossa família. Que chova esperança sobre os nossos corações. Ensina-nos a esperar quando o tempo parece longo. Ensina-nos a confiar quando tudo parece perdido. São José, tu foste escolhido por Deus para proteger Jesus. Recebeste uma missão que parecia grande demais, mas nunca duvidaste do poder do Senhor. Por isso, ensina-nos a viver na mesma confiança. Quando os nossos olhos enxergarem apenas dificuldades, faz-nos olhar para o céu. Quando o desânimo chegar, renova as nossas forças. Quando as lágrimas caírem, transforme-as em sementes de futuro milagre. São José, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, aquela causa que parece impossível, aquela porta que permanece fechada, aquele emprego que tanto precisamos, aquela dívida que tanto nos preocupa, aquela enfermidade que desafia a medicina. Apresenta tudo isso ao coração misericordioso de Deus. Obtém para nós as graças necessárias e, se for da vontade do Pai, alcança-nos também aquilo que os nossos lábios nem conseguem pedir, mas que Deus conhece antes mesmo de pronunciarmos. São José, livra-nos de toda armadilha do mal. Afasta de nossa vida a inveja, a maldade, a perseguição, a obra das trevas. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma injustiça permaneça de pé, que nenhuma tristeza domine o nosso coração, que nenhuma derrota seja maior do que a vitória preparada por Deus.
Protege a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos idosos. Protege todos aqueles que amamos. Protege aqueles que caminham conosco. São José, intercede por todos os trabalhadores. Fortalece quem acorda cedo para sustentar a sua família. Consola quem perdeu a fonte do seu sustento. Abre portas inesperadas, move corações, prepara oportunidades, faz florescer onde ninguém acredita que ainda possa existir vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa, a dignidade, a coragem. Que nunca nos falte a confiança em Deus. Nós confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso renunciamos ao medo, ao desespero, à incredulidade. Escolhemos confiar, esperar, permanecermos firmes na promessa do Senhor. São José, leva as nossas orações até Jesus. Diz ao Salvador que precisamos da sua misericórdia, que queremos viver uma vida santa, que desejamos permanecer fiéis, mesmo nas provações. Diz a Jesus que a nossa esperança está inteiramente em suas mãos. Nós confiamos que uma chuva de milagres já começa a cair sobre a nossa vida. Uma chuva de cura, de paz, de libertação, de restauração, de bênçãos, uma chuva de providência divina, de portas abertas, de vitória, uma chuva de milagres que somente Deus é capaz de realizar. Obrigado, São José, por caminhar conosco, por tua poderosa intercessão, e confiamos que o céu já está agindo ao nosso favor. E mesmo antes de vermos o milagre com os nossos olhos, nós já escolhemos agradecer, porque sabemos que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado e jamais abandona os que nele confiam. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. São José, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos e nos conduza sempre para o bem maior. Permanece conosco por toda a nossa vida. Neste momento, eu quero que você abra o seu coração e receba esta verdade com fé. São José está intercedendo por você. E neste instante, pela infinita misericórdia de Deus, São José derrama sobre a sua vida uma verdadeira chuva de milagres. Receba esta chuva de bênçãos, de paz, de esperança, de cura, de providência divina, de proteção, de portas abertas. Receba esta chuva de restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo medo dê lugar à confiança, que toda angústia seja substituída pela paz de Deus. Creia, porque Deus nunca ignora uma oração feita com fé. São José, o fiel guardião da Sagrada Família, continua caminhando ao seu lado, abrindo caminhos onde ninguém consegue abrir, fortalecendo você quando as suas forças acabam e levando cada uma das suas intenções ao coração de Jesus. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas Deus já está trabalhando. Aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. O milagre pode estar mais perto do que imagina. Por isso, receba. Continue confiando, continue esperando no Senhor, porque a chuva de milagres que São José alcançou para você não cairá apenas hoje. Ela continuará alcançando a sua vida, a sua família e todos aqueles por quem você rezou nesta oração. Se você acredita que São José
já está intercedendo por você neste momento. Receba, feche os olhos, respire fundo e permita receber essas bênçãos. Eu estarei rezando por você, pela sua casa e por todas as suas intenções. Que São José proteja os seus caminhos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de fé, nós nos colocamos em Tua santa presença, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua graça e com a certeza de que jamais abandonas aqueles que confiam em Ti. Nós recorremos com amor e esperança à poderosa intercessão de São José, o homem justo, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria, o trabalhador humilde, guardião da Sagrada Família e protetor de todos aqueles que necessitam de um milagre. São José, nós batemos a porta do teu coração. Olha para cada um de nós. Tu conheces as lágrimas que escondemos, conheces as noites em que choramos em silêncio, as preocupações que roubam o nosso sono. Conheces as portas fechadas, as injustiças, as dificuldades financeiras, os problemas da família, as enfermidades, os sonhos que parecem impossíveis. Por isso nós te pedimos, estende sobre nós o teu manto de proteção. Intercede diante de Deus pela nossa vida. Pede ao Senhor que envie sobre nós uma verdadeira chuva de milagres. Que chova bênção sobre a nossa casa. Que chova paz sobre a nossa família. Que chova esperança sobre os nossos corações. Ensina-nos a esperar quando o tempo parece longo. Ensina-nos a confiar quando tudo parece perdido. São José, tu foste escolhido por Deus para proteger Jesus. Recebeste uma missão que parecia grande demais, mas nunca duvidaste do poder do Senhor. Por isso, ensina-nos a viver na mesma confiança. Quando os nossos olhos enxergarem apenas dificuldades, faz-nos olhar para o céu. Quando o desânimo chegar, renova as nossas forças. Quando as lágrimas caírem, transforme-as em sementes de futuro milagre. São José, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, aquela causa que parece impossível, aquela porta que permanece fechada, aquele emprego que tanto precisamos, aquela dívida que tanto nos preocupa, aquela enfermidade que desafia a medicina. Apresenta tudo isso ao coração misericordioso de Deus. Obtém para nós as graças necessárias e, se for da vontade do Pai, alcança-nos também aquilo que os nossos lábios nem conseguem pedir, mas que Deus conhece antes mesmo de pronunciarmos. São José, livra-nos de toda armadilha do mal. Afasta de nossa vida a inveja, a maldade, a perseguição, a obra das trevas. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma injustiça permaneça de pé, que nenhuma tristeza domine o nosso coração, que nenhuma derrota seja maior do que a vitória preparada por Deus. Protege a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos idosos. Protege todos aqueles que amamos. Protege aqueles que caminham conosco. São José, intercede por todos os trabalhadores. Fortalece quem acorda cedo para sustentar a sua família. Consola quem perdeu a fonte do seu sustento. Abre portas inesperadas, move corações, prepara oportunidades, faz florescer onde ninguém acredita que ainda possa existir vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa, a dignidade, a coragem. Que nunca nos falte a confiança em Deus.
Nós confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso renunciamos ao medo, ao desespero, à incredulidade. Escolhemos confiar, esperar, permanecermos firmes na promessa do Senhor. São José, leva as nossas orações até Jesus. Diz ao Salvador que precisamos da sua misericórdia, que queremos viver uma vida santa, que desejamos permanecer fiéis, mesmo nas provações. Diz a Jesus que a nossa esperança está inteiramente em suas mãos. Nós confiamos que uma chuva de milagres já começa a cair sobre a nossa vida. Uma chuva de cura, de paz, de libertação, de restauração, de bênçãos, uma chuva de providência divina, de portas abertas, de vitória, uma chuva de milagres que somente Deus é capaz de realizar. Obrigado, São José, por caminhar conosco, por tua poderosa intercessão, e confiamos que o céu já está agindo ao nosso favor. E mesmo antes de vermos o milagre com os nossos olhos, nós já escolhemos agradecer, porque sabemos que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado e jamais abandona os que nele confiam. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. São José, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos e nos conduza sempre para o bem maior. Permanece conosco por toda a nossa vida. Neste momento, eu quero que você abra o seu coração e receba esta verdade com fé. São José está intercedendo por você. E neste instante, pela infinita misericórdia de Deus, São José derrama sobre a sua vida uma verdadeira chuva de milagres. Receba esta chuva de bênçãos, de paz, de esperança, de cura, de providência divina, de proteção, de portas abertas. Receba esta chuva de restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo medo dê lugar à confiança, que toda angústia seja substituída pela paz de Deus. Creia, porque Deus nunca ignora uma oração feita com fé. São José, o fiel guardião da Sagrada Família, continua caminhando ao seu lado, abrindo caminhos onde ninguém consegue abrir, fortalecendo você quando as suas forças acabam e levando cada uma das suas intenções ao coração de Jesus. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas Deus já está trabalhando. Aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. O milagre pode estar mais perto do que imagina. Por isso, receba. Continue confiando, continue esperando no Senhor, porque a chuva de milagres que São José alcançou para você não cairá apenas hoje. Ela continuará alcançando a sua vida, a sua família e todos aqueles por quem você rezou nesta oração. Se você acredita que São José já está intercedendo por você neste momento, receba, feche os olhos, respire fundo e permita receber essas bênçãos. Eu estarei rezando por você, pela sua casa e por todas as suas intenções. Que São José proteja os seus caminhos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de fé, nós nos colocamos em Tua santa presença, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua graça e com a certeza de que jamais abandonas aqueles que confiam em Ti.
nós recorremos com amor e esperança à poderosa intercessão de São José, o homem justo, o pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria, o trabalhador humilde, guardião da Sagrada Família e protetor de todos aqueles que necessitam de um milagre. São José, nós batemos a porta do teu coração. Olha para cada um de nós. Tu conheces as lágrimas que escondemos, conheces as noites em que choramos em silêncio, as preocupações que roubam o nosso sono. Conheces as portas fechadas, as injustiças, as dificuldades financeiras, os problemas da família, as enfermidades, os sonhos que parecem impossíveis. Por isso nós te pedimos, estende sobre nós o teu manto de proteção. Intercede diante de Deus pela nossa vida. Pede ao Senhor que envie sobre nós uma verdadeira chuva de milagres. Que chova bênção sobre a nossa casa. Que chova paz sobre a nossa família. Que chova esperança sobre os nossos corações. Ensina-nos a esperar quando o tempo parece longo. Ensina-nos a confiar quando tudo parece perdido. São José, tu foste escolhido por Deus para proteger Jesus. Recebeste uma missão que parecia grande demais, mas nunca duvidaste do poder do Senhor. Por isso, ensina-nos a viver na mesma confiança. Quando os nossos olhos enxergarem apenas dificuldades, faz-nos olhar para o céu. Quando o desânimo chegar, renova as nossas forças. Quando as lágrimas caírem, transforme-as em sementes de futuro milagre. São José, nós colocamos diante de ti todas as nossas necessidades, aquela causa que parece impossível, aquela porta que permanece fechada, aquele emprego que tanto precisamos, aquela dívida que tanto nos preocupa, aquela enfermidade que desafia a medicina. Apresenta tudo isso ao coração misericordioso de Deus. Obtém para nós as graças necessárias e, se for da vontade do Pai, alcança-nos também aquilo que os nossos lábios nem conseguem pedir, mas que Deus conhece antes mesmo de pronunciarmos. São José, livra-nos de toda armadilha do mal. Afasta de nossa vida a inveja, a maldade, a perseguição, a obra das trevas. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma injustiça permaneça de pé, que nenhuma tristeza domine o nosso coração, que nenhuma derrota seja maior do que a vitória preparada por Deus. Protege a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos idosos. Protege todos aqueles que amamos. Protege aqueles que caminham conosco. São José, intercede por todos os trabalhadores. Fortalece quem acorda cedo para sustentar a sua família. Consola quem perdeu a fonte do seu sustento. Abre portas inesperadas, move corações, prepara oportunidades, faz florescer onde ninguém acredita que ainda possa existir vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa, a dignidade, a coragem. Que nunca nos falte a confiança em Deus. Nós confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso renunciamos ao medo, ao desespero, à incredulidade. Escolhemos confiar, esperar, permanecermos firmes na promessa do Senhor. São José, leva as nossas orações até Jesus. Diz ao Salvador que precisamos da sua misericórdia, que queremos viver uma vida santa, que desejamos permanecer fiéis, mesmo nas provações. Diz a Jesus que a nossa esperança está inteiramente em suas mãos. Nós confiamos que uma chuva de milagres já começa a cair sobre a nossa vida. Uma chuva de cura, de paz, de libertação,
de restauração, de bênçãos, uma chuva de providência divina, de portas abertas, de vitória, uma chuva de milagres que somente Deus é capaz de realizar. Obrigado, São José, por caminhar conosco, por tua poderosa intercessão, e confiamos que o céu já está agindo ao nosso favor. E mesmo antes de vermos o milagre com os nossos olhos, nós já escolhemos agradecer, porque sabemos que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado e jamais abandona os que nele confiam. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. São José, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos e nos conduza sempre para o bem maior. Permanece conosco por toda a nossa vida. Neste momento, eu quero que você abra o seu coração e receba esta verdade com fé. São José está intercedendo por você. E neste instante, pela infinita misericórdia de Deus, São José derrama sobre a sua vida uma verdadeira chuva de milagres. Receba esta chuva de bênçãos, de paz, de esperança, de cura, de providência divina, de proteção, de portas abertas. Receba esta chuva de restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo medo dê lugar à confiança, que toda angústia seja substituída pela paz de Deus. Creia, porque Deus nunca ignora uma oração feita com fé. São José, o fiel guardião da Sagrada Família, continua caminhando ao seu lado, abrindo caminhos onde ninguém consegue abrir, fortalecendo você quando as suas forças acabam e levando cada uma das suas intenções ao coração de Jesus. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas Deus já está trabalhando. Aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. O milagre pode estar mais perto do que imagina. Por isso, receba. Continue confiando, continue esperando no Senhor, porque a chuva de milagres que São José alcançou para você não cairá apenas hoje. Ela continuará alcançando a sua vida, a sua família e todos aqueles por quem você rezou nesta oração. Se você acredita que São José já está intercedendo por você neste momento, receba, feche os olhos, respire fundo e permita receber essas bênçãos. Eu estarei rezando por você, pela sua casa e por todas as suas intenções. Que São José proteja os seus caminhos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de fé, nós nos colocamos em Tua santa presença, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua graça e com a certeza de que jamais abandonas aqueles que confiam em Ti. Nós recorremos com amor e esperança à poderosa intercessão de São José, o homem justo, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria, o trabalhador humilde, guardião da Sagrada Família e protetor de todos aqueles que necessitam de um milagre. São José, nós batemos a porta do teu coração. Olha para cada um de nós. Tu conheces as lágrimas que escondemos, conheces as noites em que choramos em silêncio, as preocupações que roubam o nosso sono. Conheces as portas fechadas, as injustiças, as dificuldades financeiras, os problemas da família, as enfermidades,
os sonhos que parecem impossíveis. Por isso nós te pedimos, estende sobre nós o teu manto de proteção. Intercede diante de Deus pela nossa vida. Pede ao Senhor que envie sobre nós uma verdadeira chuva de milagres. Que chova bênção sobre a nossa casa. Que chova paz sobre a nossa família. Que chova esperança sobre os nossos corações. Ensina-nos a esperar quando o tempo parece longo. Ensina-nos a confiar quando tudo parece perdido. São José, tu foste escolhido por Deus para proteger Jesus. Recebeste uma missão que parecia grande demais, mas nunca duvidaste do poder do Senhor. Por isso, ensina-nos a viver na mesma confiança. Quando os nossos olhos enxergarem apenas dificuldades, faz-nos olhar para o céu. Quando o desânimo chegar, renova as nossas forças. Quando as lágrimas caírem, transforme-as em sementes de futuro milagre. São José, nós colocamos diante de ti todas as nossas necessidades, aquela causa que parece impossível, aquela porta que permanece fechada, aquele emprego que tanto precisamos, aquela dívida que tanto nos preocupa, aquela enfermidade que desafia a medicina. Apresenta tudo isso ao coração misericordioso de Deus. Obtém para nós as graças necessárias e, se for da vontade do Pai, alcança-nos também aquilo que os nossos lábios nem conseguem pedir, mas que Deus conhece antes mesmo de pronunciarmos. São José, livra-nos de toda armadilha do mal. Afasta de nossa vida a inveja, a maldade, a perseguição, a obra das trevas. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma injustiça permaneça de pé, que nenhuma tristeza domine o nosso coração, que nenhuma derrota seja maior do que a vitória preparada por Deus. Protege a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos idosos. Protege todos aqueles que amamos. Protege aqueles que caminham conosco. São José, intercede por todos os trabalhadores. Fortalece quem acorda cedo para sustentar a sua família. Consola quem perdeu a fonte do seu sustento. Abre portas inesperadas, move corações, prepara oportunidades, faz florescer onde ninguém acredita que ainda possa existir vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa, a dignidade, a coragem. Que nunca nos falte a confiança em Deus. Nós confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso renunciamos ao medo, ao desespero, à incredulidade. Escolhemos confiar, esperar, permanecermos firmes na promessa do Senhor. São José, leva as nossas orações até Jesus. Diz ao Salvador que precisamos da sua misericórdia, que queremos viver uma vida santa, que desejamos permanecer fiéis, mesmo nas provações. Diz a Jesus que a nossa esperança está inteiramente em suas mãos. Nós confiamos que uma chuva de milagres já começa a cair sobre a nossa vida. Uma chuva de cura, de paz, de libertação, de restauração, de bênçãos, uma chuva de providência divina, de portas abertas, de vitória, uma chuva de milagres que somente Deus é capaz de realizar. Obrigado, São José, por caminhar conosco, por tua poderosa intercessão, e confiamos que o céu já está agindo ao nosso favor. E mesmo antes de vermos o milagre com os nossos olhos, nós já escolhemos agradecer, porque sabemos que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado e jamais abandona os que nele confiam. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
pelos séculos dos séculos. São José, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos e nos conduza sempre para o bem maior. Permanece conosco por toda a nossa vida. Neste momento, eu quero que você abra o seu coração e receba esta verdade com fé. São José está intercedendo por você. E neste instante, pela infinita misericórdia de Deus, São José derrama sobre a sua vida uma verdadeira chuva de milagres. Receba esta chuva de bênçãos, de paz, de esperança, de cura, de providência divina, de proteção, de portas abertas. Receba esta chuva de restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo medo dê lugar à confiança, que toda angústia seja substituída pela paz de Deus. Creia, porque Deus nunca ignora uma oração feita com fé. São José, o fiel guardião da Sagrada Família, continua caminhando ao seu lado, abrindo caminhos onde ninguém consegue abrir, fortalecendo você quando as suas forças acabam e levando cada uma das suas intenções ao coração de Jesus. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas Deus já está trabalhando. Aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. O milagre pode estar mais perto do que imagina. Por isso, receba. Continue confiando, continue esperando no Senhor, porque a chuva de milagres que São José alcançou para você não cairá apenas hoje. Ela continuará alcançando a sua vida, a sua família e todos aqueles por quem você rezou nesta oração. Se você acredita que São José já está intercedendo por você neste momento, receba, feche os olhos, respire fundo e permita receber essas bênçãos. Eu estarei rezando por você, pela sua casa e por todas as suas intenções. Que São José proteja os seus caminhos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento de fé, nós nos colocamos em Tua santa presença, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua graça e com a certeza de que jamais abandonas aqueles que confiam em Ti. Nós recorremos com amor e esperança à poderosa intercessão de São José, o homem justo, o Pai terreno de Jesus, o esposo fiel da Virgem Maria, o trabalhador humilde, guardião da Sagrada Família e protetor de todos aqueles que necessitam de um milagre. São José, nós batemos a porta do teu coração. Olha para cada um de nós. Tu conheces as lágrimas que escondemos, conheces as noites em que choramos em silêncio, as preocupações que roubam o nosso sono. Conheces as portas fechadas, as injustiças, as dificuldades financeiras, os problemas da família, as enfermidades, os sonhos que parecem impossíveis. Por isso nós te pedimos, estende sobre nós o teu manto de proteção. Intercede diante de Deus pela nossa vida. Pede ao Senhor que envie sobre nós uma verdadeira chuva de milagres. Que chova bênção sobre a nossa casa. Que chova paz sobre a nossa família. Que chova esperança sobre os nossos corações. Ensina-nos a esperar quando o tempo parece longo. Ensina-nos a confiar quando tudo parece perdido. São José, tu foste escolhido por Deus para proteger Jesus. Recebeste uma missão que parecia grande demais, mas nunca duvidaste do poder do Senhor. Por isso,
ensina-nos a viver na mesma confiança. Quando os nossos olhos enxergarem apenas dificuldades, faz-nos olhar para o céu. Quando o desânimo chegar, renova as nossas forças. Quando as lágrimas caírem, transforme-as em sementes de futuro milagre. São José, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, aquela causa que parece impossível, aquela porta que permanece fechada, aquele emprego que tanto precisamos, aquela dívida que tanto nos preocupa, aquela enfermidade que desafia a medicina. Apresenta tudo isso ao coração misericordioso de Deus. Obtém para nós as graças necessárias e, se for da vontade do Pai, alcança-nos também aquilo que os nossos lábios nem conseguem pedir, mas que Deus conhece antes mesmo de pronunciarmos. São José, livra-nos de toda armadilha do mal. Afasta de nossa vida a inveja, a maldade, a perseguição, a obra das trevas. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma injustiça permaneça de pé, que nenhuma tristeza domine o nosso coração, que nenhuma derrota seja maior do que a vitória preparada por Deus. Protege a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, nossos idosos. Protege todos aqueles que amamos. Protege aqueles que caminham conosco. São José, intercede por todos os trabalhadores. Fortalece quem acorda cedo para sustentar a sua família. Consola quem perdeu a fonte do seu sustento. Abre portas inesperadas, move corações, prepara oportunidades, faz florescer onde ninguém acredita que ainda possa existir vida. Que nunca nos falte o pão sobre a mesa, a dignidade, a coragem. Que nunca nos falte a confiança em Deus. Nós confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso renunciamos ao medo, ao desespero, à incredulidade. Escolhemos confiar, esperar, permanecermos firmes na promessa do Senhor. São José, leva as nossas orações até Jesus. Diz ao Salvador que precisamos da sua misericórdia, que queremos viver uma vida santa, que desejamos permanecer fiéis, mesmo nas provações. Diz a Jesus que a nossa esperança está inteiramente em suas mãos. Nós confiamos que uma chuva de milagres já começa a cair sobre a nossa vida. Uma chuva de cura, de paz, de libertação, de restauração, de bênçãos, uma chuva de providência divina, de portas abertas, de vitória, uma chuva de milagres que somente Deus é capaz de realizar. Obrigado, São José, por caminhar conosco, por tua poderosa intercessão, e confiamos que o céu já está agindo ao nosso favor. E mesmo antes de vermos o milagre com os nossos olhos, nós já escolhemos agradecer, porque sabemos que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado e jamais abandona os que nele confiam. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. São José, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos e nos conduza sempre para o bem maior. Permanece conosco por toda a nossa vida. Neste momento, eu quero que você abra o seu coração e receba esta verdade com fé. São José está intercedendo por você. E neste instante, pela infinita misericórdia de Deus, São José derrama sobre a sua vida uma verdadeira chuva de milagres. Receba esta chuva de bênçãos, de paz, de esperança, de cura, de providência divina, de proteção, de portas abertas.
Receba esta chuva de restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo medo dê lugar à confiança, que toda angústia seja substituída pela paz de Deus. Creia, porque Deus nunca ignora uma oração feita com fé. São José, o fiel guardião da Sagrada Família, continua caminhando ao seu lado, abrindo caminhos onde ninguém consegue abrir, fortalecendo você quando as suas forças acabam e levando cada uma das suas intenções ao coração de Jesus. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas Deus já está trabalhando. Aquilo que parecia impossível já começou a ser transformado. O milagre pode estar mais perto do que imagina. Por isso, receba. Continue confiando. Continue esperando no Senhor, porque a chuva de milagres que São José alcançou para você não cairá apenas hoje. Ela continuará alcançando a sua vida, a sua família e todos aqueles por quem você rezou nesta oração. Se você acredita que São José já está intercedendo por você neste momento, receba, feche os olhos, respire fundo e permita receber essas bênçãos. Eu estarei rezando por você, pela sua casa e por todas as suas intenções. Que São José proteja os seus caminhos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.